Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite. Moradores continuam contestando a decisão do prefeito João Dado sobre a lei dos portões. Decreto publicado ontem dá até dezembro para que a situação seja regularizada por quem instalou o portão depois de dezembro de 2011. Caixa antecipa o pagamento da quarta etapa das contas inativas do FGTS. Trabalhadores nascidos em setembro, outubro e novembro podem sacar o benefício a partir desse sábado. 5 projetos são votados e aprovados na sessão da Câmara dos Vereadores. Eles também falaram sobre a lei dos portões. E ainda tem uma reportagem sobre o trânsito de Votuporanga. Já pensou em revezar o carona? Pode estar aí a solução para que a cidade não vire um caos daqui a alguns anos. O TVU Jornal já está no ar. A equipe da DISE prendeu hoje de manhã um rapaz de 18 anos de idade suspeito de traficar drogas na Zona Norte aqui de Votuporanga. Ele mora no bairro Propovo. Com ele, os policiais encontraram 20 porções de maconha prontas para venda e um tablete maior da mesma droga com 144 gramas, o que daria para confeccionar outras 48 porções. Ele foi transferido para a cadeia pública de Guarani do Oeste, onde ficará à disposição da Justiça. E um dos assuntos que vamos abrir essa edição é, de novo, a polêmica do decreto dos portões. Ontem nós falamos que o prefeito João Dado mudou o texto. Agora só é obrigado a arrumar os portões quem instalou aí e está com ele regular desde dezembro de 2011, que é quando a lei entrou em vigor. Mesmo assim, muitos moradores da cidade não concordam com essa determinação. É o que vamos ver na reportagem de Danilo Arroio Martins e Rufel Barufi. Desde que o prefeito de Votuporanga, João Dado, anunciou que todos os portões instalados na cidade, de forma irregular, teriam de ser reinstalados de acordo com a lei, o assunto tornou-se entre os mais comentados pelas ruas e também nas redes sociais. Muitas pessoas não concordam com a exigência e dizem não ter condições de fazer o reparo. E depois de tanta polêmica, o prefeito João Dado assinou um novo decreto que determina que apenas os portões fabricados e instalados a partir de 21 de dezembro de 2011 terão que ser readequados. O decreto anterior fica revogado. O texto aprovado pela Câmara Municipal de Votuporanga em 2011 passou a proibir portões que abram avançando o passeio público. A regra contida no Código de Obras do município leva em conta que os portões que abram invadindo o passeio público podem trazer riscos à integridade física e à vida das pessoas. De acordo com a Prefeitura, o prazo para a readequação é de 180 dias a partir da publicação do novo decreto. Quem desobedecer à lei vai pagar uma multa de pouco mais de R$1.000 e, no caso de reincidência, esse valor será dobrado. No bairro Novo Horizonte, inaugurado há apenas 6 meses, a maioria dos portões instalados invadem o passeio público. Os moradores não concordam com essa lei. Se a lei foi sancionada desde 2011, eu gostaria de saber por que só agora veio esse decreto dos portões. Eu acredito que na cidade existem coisas muito mais importantes para se preocupar. Questão de buraco na rua, eu acho que causa muito mais acidente do que portões abrindo para fora. Para mim está sendo um problema, porque eu acabei de instalar, acabei de mudar, agora ter que recuar vai ser um gasto que agora no momento não estou tendo condição, então vai ser meio difícil. Ou eu pago a multa, ou eu faço tudo de novo, então está sendo difícil. E essa questão voltou a ser assunto na sessão de ontem da Câmara de Vereadores. Com a presença de grande público nas galerias da Câmara, a 20ª sessão ordinária de 2017 teve início com a repercussão da polêmica dos portões. O vereador Merred Meidão aproveitou sua fala para apresentar uma indicação para que os próximos conjuntos habitacionais a serem aprovados em Votuporanga possuam terrenos com no mínimo 200 metros quadrados. O objetivo é que os mutuários possam instalar portões e outras melhorias dentro dos padrões exigidos legalmente. Daqui para frente, casas populares, 200 metros para se construir.
Aí você tem condição de ter a sua garagem, de ter o seu portão e de ter uma vida digna. Por sua vez, Antônio Carlos Francisco elogiou o decreto de dado, que inclui para regularização apenas portões instalados a partir de 2011. Tem uma lei de 2011, né, que de um modo ou de outro, como disse o vereador Meridão aqui, acabou determinando, né, que os portões não podem abrir para fora. É uma lei. Eu sempre disse aqui que o prefeito, ele é legalista, ele quer, né, aplicar a lei. Vários outros vereadores se revezaram na tribuna para comentar o assunto, entre eles o líder de governo, Harry Ketwinkle. Segundo ele, a revogação do decreto foi o primeiro passo conquistado a favor dos moradores, mas que as conversas sobre o tema continuam. Resolveu parte de um problema e nós precisamos resolver o todo. Não é possível que parte do problema seja resolvido em detrimento de outros que têm os seus bens ou até mesmo seus problemas sem serem resolvidos. Na ordem do dia, 5 projetos de lei foram votados e aprovados pelos parlamentares. Entre os textos, o Decreto Legislativo 81 de 2017, que homenageia com título de cidadã votuporanguense a deputada federal Keiko Ota. A TV Unifev transmite a sessão na íntegra daqui a pouco, às 7h30 da noite. Não perca, hein? E termina no dia 30 de junho o prazo para o alistamento obrigatório. Para se alistar, basta levar a certidão de nascimento ou documento de identidade, comprovante de residência e uma foto 3x4. A delegacia do Serviço Militar fica na rua Minas Gerais, no número 3612. Os homens que ficam em débito com a junta militar não conseguem tirar passaporte, ingressar no serviço público ou ser matriculado em qualquer instituição de ensino, inclusive nas universidades. E agora a Angélica traz para nós as notícias do Noroeste Paulista no Região em um Minuto. Boa noite, Angélica. Boa noite, Wender. O incêndio que nós mostramos aqui ontem, que atingiu uma fábrica de doces em Rio Preto, foi controlado no começo dessa madrugada, depois de quase 20 horas de trabalho dos bombeiros. O estoque da fábrica era grande, com plástico, papelão e madeira, que fez com que o fogo se alastrasse rapidamente por 2 barracões. E felizmente ninguém ficou ferido. Uma van escolar tombou depois de bater em um carro hoje de manhã em Araçatuba. No veículo estavam 6 crianças de 3 anos de idade. Segundo a polícia, o motorista da van estava num cruzamento de 2 ruas, quando parou na esquina e achou que daria tempo de passar. As crianças foram socorridas pelo SAMU e levadas ao pronto-socorro. Elas ficaram em observação e passam bem. Um estudante de 30 anos morreu ontem à noite, depois de atropelar de carro um cavalo que estava solto na rodovia Washington Luiz, no trecho entre Rio Preto e Mirassol. A vítima foi lançada para fora do veículo e teve traumatismo craniano. A polícia abriu um inquérito para investigar quem seria o dono do cavalo, e ele poderá ser indiciado pela morte do rapaz. Essas são as notícias da nossa região. Uma boa noite e até mais. Obrigado, Angélica. Até amanhã. A boa notícia é que quem nasceu em setembro, outubro ou novembro não vai precisar esperar o dia 16 para sacar o dinheiro que está lá na conta inativa do FGTS. Hoje pela manhã, a Caixa anunciou o adiantamento do calendário. Para atender aos mais de 7,5 milhões de trabalhadores, as agências da Caixa vão funcionar em horário normal. Nós estamos antecipando do dia 16 de junho, que em função do feriado que existe nessa semana de Corpus Christi, então nós estaríamos pagando no dia 16, então estamos antecipando para o sábado anterior, dia 10 de junho, ou seja, próximo sábado, a Caixa começa a fazer os pagamentos, as agências vão estar abertas e também nós vamos praticar aquilo que sempre fizemos. Nós vamos fazer o crédito antecipado nesse mesmo dia para aqueles clientes que tenham conta individual na Caixa ou que foram até o site e pediram e autorizaram o crédito na sua conta. Então, nossa previsão, 7,5 milhões de trabalhadores, mais uma vez um número significativo nesses 3 últimos calendários que nós elaboramos, e 11 bilhões de reais. É um número também, dentro dessa média desses 3 meses, é um número que se aproxima sempre de 11 bilhões de reais. Essa é a nossa previsão.
Durante a coletiva, Gilberto explicou como a Caixa faz na situação em que o trabalhador foi dispensado, mas no sistema ele continua como conta ativa. Para a Caixa Econômica, esta é uma conta ativa, sem depósito, mas ela está ativa porque não tem registrado a rescisão. Quando ele leva o termo de rescisão e também a carteira profissional, nós automaticamente fazemos a atualização dos dados e essa conta passa a ser inativa. Ela que não estava nos nossos levantamentos iniciais passa a se tornar uma conta inativa e aí o trabalhador saca esse valor. Além das agências abrirem no sábado, das 9 da manhã às 3 da tarde, na próxima segunda, terça e quarta-feira, elas também abrirão 2 horas mais cedo. Lá no site do banco você também pode acompanhar como está a sua conta do FGTS. É o caixa.gov.br. E depois do intervalo a gente traz uma reportagem sobre o trânsito. Você que anda por Votuporanga, já percebeu que tem mais veículos andando por aí? Esse é o assunto do nosso próximo bloco. Estamos de volta com o TV Jornal. Você acabou de chegar em casa, já guardou o carro ou a moto na garagem, né? Agora me responda, foi tudo tranquilo do caminho do trabalho até aí na sua casa? Principalmente quem vai para a Zona Norte já percebeu há alguns anos que a quantidade de veículos na cidade aumentou e muito. Para estacionar no centro da cidade é um desafio. E tudo isso porque cada vez mais as pessoas têm deixado de lado os transportes coletivos. Votuporanga vem registrando nos últimos anos um aumento significativo da sua frota motorizada. O município terminou 2016 com um pouco mais de 79.500 veículos. Em janeiro deste ano, esse número subiu para 79.600. Em abril, fechou com mais de 80 mil. De acordo com o Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, somente este ano, mais de 450 veículos passaram a circular pelas ruas de Votuporanga em relação aos anos anteriores. São carros, motos e tantos outros tipos de veículos motorizados. Só para termos uma ideia, hoje são mais de 38.600 carros e quase 20 mil motocicletas. A cidade possui ainda 7.000 caminhonetes e 2.100 caminhões. De acordo com o secretário de Trânsito de Votuporanga, esse crescimento é resultado de vários fatores. Eu acredito que seja conforto, bem-estar, comodidade, liberdade de mobilidade. Se por um lado o número de veículos particulares cresceu, a demanda pelo transporte público caiu. Segundo a empresa concessionária que administra o serviço em Votuporanga, no primeiro trimestre deste ano foram emitidas cerca de 250 mil passagens, sendo 88 mil referentes ao programa Transporte Cidadão e 130 mil com o benefício de gratuidade. De acordo com o diretor da concessionária, o número de passageiros pagantes vem caindo ano a ano. Entre 2014, que pega um ano fechado, para 2016 nós perdemos 31% do número de pagantes. E o número de gratuito, ele vem aumentando. A gente transporta em Votuporanga 47% do passageiro transportado é gratuito. Por conta desse crescimento constante do número de veículos na cidade, a Secretaria de Trânsito pretende desenvolver uma série de projetos. Teria uma reunião com a CEARVO, que é a Associação dos Engenheiros de Votuporanga, para apresentar a eles e ver deles também o que eles têm a propor para a gente melhorar a questão da mobilidade urbana em Votuporanga, no que tange principalmente a veículos e também a pedestres. Nós temos quase 80 mil veículos já registrados em Votuporanga. Para uma cidade de menos de 100 mil habitantes, as vias são insuficientes. Nós temos que realmente pensar muito seriamente nesse aspecto para que Votuporanga não torne uma cidade intransitável. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Empresa contrata assistente financeiro com experiência. Currículos devem ser encaminhados para o e-mail dp@estofadosvoltolini.com.br. Indústria contrata costureira com experiência. Interessados, enviar currículos para o e-mail rh.artbrasil@gmail.com. Empresa contrata operador de call center.
Os interessados devem enviar o currículo para o seguinte e-mail: seleçãovotoporanga@vicstar.com.br. E a Unifev abriu um processo seletivo para a contratação de auxiliares administrativos. Os interessados devem se inscrever pelo site da instituição www.unifev.edu.br. É necessário que o candidato tenha um ensino médio completo, possui CNH e tenha disponibilidade de horários para viagens. A Prefeitura de Votuporanga publicou no Diário Oficial o resultado preliminar do processo seletivo para a contratação temporária de professores da Educação Básica 1. Essas provas foram aplicadas aí no dia 28 de maio. Atualmente, o processo está em período de análise de recursos pela empresa organizadora. Passado esse prazo, será publicado o resultado final para que a Prefeitura dê início às convocações. Todos os editais estão disponíveis no site votuporanga.sp.gov.br. E voltou a fazer ainda mais calor, né? Ontem a gente falou que a temperatura ia continuar assim, acima dos 30 graus, tempo seco, que continua também amanhã. Olá, boa noite. O índice mais baixo de hoje da umidade relativa do ar foi de 56%, o que ainda não é tão perigoso para a saúde, mas já chama atenção. A previsão é que esse tempo seco continue nos próximos dias. Amanhã em São Paulo, o sol deve aparecer entre algumas nuvens e não tem possibilidade de chuva. A mínima prevista por lá é de 16 e a máxima pode chegar aos 26 graus. Em Rio Preto, o dia deve ser de sol, sem previsão de chuva para amanhã. As temperaturas ficam entre 18 e 31 graus. Em Votuporanga, amanhece um pouco frio, com os termômetros em 17 graus, mas esquenta durante o dia, chegando aos 34 graus. Não deve chover. Amanhã eu volto, tenham todos uma boa noite. Com o passar dos anos, o clima tem mudado, né? Já que a gente está falando da previsão. E as cidades litorâneas são as que mais sentem os impactos. Um relatório que estuda esses impactos do aquecimento global revelou também que, além dos efeitos sobre o meio ambiente, essas mudanças no clima podem afetar a economia dos municípios. Aumento do nível do mar, fortes chuvas, tempestades, inundações e erosão. Os municípios brasileiros situados na costa do país estão mais suscetíveis a esses eventos. A conclusão é do relatório especial Impacto, Vulnerabilidade e Adaptação das Cidades Costeiras Brasileiras às Mudanças Climáticas. O estudo aponta que 18 das 42 regiões metropolitanas no país se encontram em zona costeira ou sofrem influência dela. Cerca de 60% da população vive nessas localidades. O documento aborda municípios das regiões Nordeste, Sudeste e Sul. O nível do mar pode subir 20 centímetros até 2050, de acordo com o relatório. As cidades mais vulneráveis são Rio de Janeiro, Santos, Recife, Fortaleza, Salvador e a região do Vale do Itajaí, no sul do país. O relatório projeta que a região sul deve ser a mais prejudicada com o aumento de enchentes e alagamentos. As áreas na divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro, a faixa que vai de Sergipe até Natal, no Rio Grande do Norte, o norte do Ceará e regiões do Espírito Santo e do Rio de Janeiro também preocupam. Além dos problemas ambientais, as mudanças no clima podem gerar impactos sociais e econômicos. Para as cidades portuárias, que dependem muitas vezes dos seus portos para a economia, cidades turísticas, infraestrutura como um todo, e também perdas naturais associadas a essa questão de água potável, porque quando sobe também o mar, você tem uma salinização, ou seja, a gente tem perdas aí muito severas, o que nos leva realmente a demandar uma atenção maior para essa área costeira brasileira. Com a saída dos Estados Unidos aí do Acordo de Paris, o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, Fernando Collor, acredita que a China pode liderar a luta mundial pelo meio ambiente. Para o presidente da comissão, a saída dos Estados Unidos e as implicações que essa postura, e a também a do presidente Donald Trump, adotou, são um prenúncio que beira a catástrofe para todo o planeta. E foram plantadas mais de 4.000 novas mudas em diversos locais da cidade. O número está informado no placar da árvore, criado neste ano no site da SAEV, para que todo mundo acompanhe esse trabalho.
Das mudas plantadas até agora, 404 são do Disque Árvore, que você pode ligar e pedir para plantar na sua casa, né? Outras 537 foram para compensar retiradas e mais de 3.600 nas áreas verdes, públicas e APPs, entre elas no Jardim Boa Vista e distritos industriais. O Disque Árvore foi lançado em fevereiro com a doação gratuita de mudas para o plantio em calçadas. E no próximo bloco vamos conversar sobre os preços dos remédios e ver que vale a pena pesquisar. Uma pesquisa do Procon mostra que mesmo genéricos podem ter uma variação de preço interessante de farmácia para farmácia. A defesa do presidente Michel Temer pediu hoje ao STF mais tempo para responder às 82 perguntas formuladas pela Polícia Federal na investigação da qual o presidente é alvo na Operação Lava Jato. O prazo para Temer responder as questões por escrito terminaria às 4h30 da tarde, mas os advogados pediram prorrogação até o fim da semana, na sexta ou no sábado, aí porque, segundo a defesa, é absolutamente impossível que o presidente responda aos questionamentos no prazo de 24 horas estabelecido por Fachin. E deve terminar na quinta-feira o julgamento da chapa Dilma Temer no TSE. Isso se nenhum ministro fizer o pedido de vistas, que é um prazo a mais para analisar o processo ou parte dele. Quem abre a sessão é o ministro Herman Benjamin, com a leitura do relatório. Na sequência, o advogado de acusação terá 15 minutos para apresentar a tese. Depois, os advogados do PT e do PMDB também terão 15 minutos cada. Ainda hoje, o procurador-geral eleitoral Nicolau Dino poderá fazer o uso da palavra por 15 minutos. Finalizada essa etapa, os ministros começam a votação. O primeiro a votar é Herman e o último, Gilmar Mendes. A ação foi pedida pelo PSDB e aponta abuso de poder político e econômico na disputa eleitoral. Com base nas investigações da Operação Lava Jato, o partido acusa a campanha de Dilma e Temer de ter sido abastecida com dinheiro de propina de empresas contratadas pela Petrobras. Os advogados da chapa negam as acusações e a gente lembra que hoje o PSDB faz parte da base aliada do presidente Temer. E o nosso assunto agora é remédio. Quem precisa comprar direto sabe que é uma conta que pesa e muito. Os genéricos estão aí para ajudar a melhorar essa situação. Uma pesquisa do Procon de São Paulo revelou que eles custam 57% menos que os remédios de marca, uma economia e tanta, né? E a diferença do preço dos genéricos de uma farmácia para outra também pode ser grande. Lourdes costuma pesquisar os preços de medicamentos antes de comprar. A economia faz diferença no fim do mês. Se o genérico tiver mais barato, eu compro o genérico, que faz o mesmo efeito, né? Mas tem quem prefira pagar mais caro por um medicamento conhecido. O genérico às vezes não faz tanto efeito quanto o que a gente está acostumado a comprar, né? Na verdade, os genéricos garantem o mesmo resultado que um remédio de referência, porque eles são testados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Mas a diferença de preço varia bastante. Os genéricos custam, em média, 57% mais barato do que os remédios de marca. É o que aponta uma pesquisa do Procon de São Paulo. O valor menor se explica porque os genéricos são feitos por vários laboratórios, o que aumenta a concorrência. Além de comparar os preços de genéricos com os de remédios de marca, o Procon também pesquisou a variação entre os genéricos. Frascos de paracetamol de 15 ml, por exemplo, fabricados por laboratórios diferentes, podem custar de 90 centavos até quase R$13, 14 vezes mais caro. Entre os remédios de marca, a maior diferença de preço encontrada foi no antibiótico Amoxil. De uma farmácia para outra, o preço variou de R$16 a R$77. Todo medicamento tem um preço máximo que pode ser consultado no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e que também deve estar disponível nas farmácias. É importante sim pesquisar, verificar e pedir desconto no momento da compra. Verificando se tem política de desconto específica, como o cartão Fidelidade, como eu já coloquei, o cartão de aposentado, se for nesse público, né? Ou até uma situação, por exemplo, de um cartão de convênio, né? Se tem um convênio que dá para um rol de produtos de desconto, é interessante ele verificar qual sai mais em conta.
Realmente é bom ficar de olho para encontrar o melhor preço, andar, pesquisar bastante, né? Na sequência, às 7h30 da noite, você acompanha a sessão da Câmara na íntegra. Para rever as nossas reportagens, é só ir lá no nosso site e na nossa página do Facebook. Então, uma ótima noite. A gente se vê amanhã.